Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos. Sábado, em dia de jogo do Fluminense, terceira rodada do Campeonato Carioca. E sim, já é uma situação dramática, tá? Por incrível que pareça, no Carioquinha. Vou mostrar, explicar exatamente para vocês por quê. Incrível. Tem jogo à noite, 7 da noite, do time B do Fluminense, podemos chamar assim, mas os principais jogadores estão treinando. E vou botar para vocês aqui imagens do treino de agora pela manhã, neste sábado, mas um deles não estava no treino. Um dos principais, inclusive recém-contratado, deve estar em campo essa noite contra o Maricá, que é líder do Campeonato Carioca, lá em Moça Bonita. Eu vou contar tudo isso para vocês e vamos ver se a gente consegue ficar mais otimista para o jogo dessa noite com o Marcão à beira do campo. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se inscreva no canal se você ainda não é um dos praticamente 60 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que puder se inscrever e largar o like. Galera, fortalece, deixa o like aí. É tudo de graça, like, inscrição, e você me ajuda demais. Rapaziada, jogo hoje, 7 da noite, contra o Maricá, que é o líder do campeonato. 2 vitórias em 2 jogos, 6 pontos, está isoladinho lá na ponta. E o Fluminense lá atrás, já pertinho, namorando a zona do rebaixamento. Fluminense com 1 ponto em 2 jogos. Já vou mostrar para você a situação. Olha aqui, gente, como é que está a situação do Fluminense no Campeonato Carioca em apenas 2 rodadas, para a gente entender que tudo bem, falta muito campeonato, começou agora, não é o time principal, mas está valendo o título e está valendo rebaixamento, tá? Tá sim o campeonato, depois de 2 rodadas. Maricá, 6 pontos. Só ele venceu os 2 jogos. Madureira com 4 é o segundo, Nova Iguaçu em terceiro com 4, e o Botafogo, que perdeu na primeira rodada e ganhou na segunda, é o 4º colocado. Fecha o G4. Seriam esses os classificados hoje para a fase decisiva do Carioca. Só um grande, só o Botafogo. Depois vem o Boa Vista, Portuguesa, Volta Redonda, Vasco, que empatou 2 vezes, Flamengo, que perdeu um e empatou o outro, assim como o Fluminense, mas o Fluminense está atrás pelo critério de gols marcados. O Fluminense não marcou gols. É o único dos grandes que não marcou gols, ou gol, por enquanto, nesse Campeonato Carioca. Atrás do Fluminense, só a baba do Sampaio Corrêa, com quem o Fluminense conseguiu empatar na primeira rodada, e o Bangu. Mas ambos também têm o mesmo número de pontos que o Fluminense. Cada um também já tem 1 ponto. E, ó, gente, olha como é que o Bangu aqui está com o númerozinho vermelho do lado, 12º colocado, porque esse aqui cai para a segunda divisão, o último colocado, tá? E o Bangu tem o mesmo número de pontos do Fluminense. Falta muito? Falta muito. São 11 jogos para cada um, mas 2 já foram. Começar a ficar muito lá para trás, meus amigos, e o Fluminense, se não ganhar nessa rodada, pode perfeitamente terminar como lanterna a rodada do campeonato. Se perder, então, nem se fala. Quero nem pensar num troço desse. E vai enfrentar esse cara daqui, vai enfrentar o líder Maricá nesse jogo dessa noite, 7 da noite, contra no campo do Bangu. Maricá joga contra o Fluminense, Sampaio Corrêa enfrenta o Botafogo. São os 2 jogos deste sábado que podem, né, traçar um novo cenário para os times do Campeonato Carioca. E o time não vai ser novamente o principal. Só lá para a 5ª rodada, jogo com o Botafogo, é que os principais jogadores, ou o time A, chamado time A, devem entrar em campo. Por enquanto, Marcão vai continuar mesclando, como fez já no jogo anterior contra o Volta Redonda. Ali participaram do jogo o Guga, o Juan Freitas, o Ignácio e o Nonato. Foram os 4 do chamado time principal que estavam em campo, inclusive começaram jogando, foram titulares. Acho muito provável que eles estejam novamente, que sejam titulares, mais uma vez nessa partida contra o Maricá. E a gente deve ter uma novidade bastante importante. Essa chama atenção, que Canóbio deve jogar. Vou explicar isso aí já, mas primeiro deixa eu mostrar como é que foi o treino do time A, dos chamados jogadores do time principal, né, que essa manhã fizeram uma atividade no CT Carlos Castilho, mesmo sendo dia de jogo do Fluminense, mas eles não estão relacionados, eles não jogam, então segue tudo normal na preparação do time A. Tá aí na tela para você as imagens do treino de agora há pouco, tá? Dessa manhã. Tá aí o Germancano, que continua sendo um jogador com prestígio no Fluminense, inclusive teve o seu contrato estendido para 2026, ele ainda tinha contrato só agora para 2025 inteiro, mas o Fluminense já renovou, já estendeu o contrato para 2026. A meu ver, uma precipitação, um equívoco fazer isso agora. Poderia ter esperado começar a temporada, e aí ver se ele
volta a performar, volta a ter realmente um desempenho pelo menos razoável, e aí chega ali em março ou abril, você estende o contrato, se fosse o caso, para 2026. Mário se precipitou, como fez, por exemplo, naquela renovação esdrúxula do Fernando Diniz, menos de um mês depois estava sendo demitido o Diniz, porque quando renovou já estava em má fase. Então, a questão do Cano, de jogadores como Samuel Xavier, de Manuel, como a gente viu na expulsão no jogo com Volta Redonda, não é muito diferente daquela que era do Diniz. Por que renovou esse contrato? Tem que estender o contrato do Cano agora. Se ele ainda tem um ano inteiro de contrato. Podia ter visto se ele jogava bem esse ano. Ele daqui a 2, 3 meses, tá jogando bem? Senta e renova. É isso. Mas, enfim, tá aí o Cano no treino do Fluminense. Vamos ver como é que ele vai sair em 2025, né? Ele acabou de completar agora 37 anos, o Cano, tá? 37 anos, completou no início desse mês de fevereiro. Germancano, que é muito ídolo da galera, isso aí ninguém discute. Tá aí o Gabriel Fuentes, né, que eu acho que tem que ser titular, tem que começar o ano como titular, e não o René. René chegou agora, vai brigar por posição, mas o Fuentes terminou bem. Jogou os 2 últimos jogos de 24 e foi bem. Foi, inclusive, muito importante na recuperação ali, na salvação do Fluminense. Samuel Xavier, que ganhou de presente também uma extensão de contrato para 2026, sem ter feito nada em 2024. Kevin Serna, que tem a sua vaga ameaçada, foi muito importante para o Fluminense, fez 2 gols, um em cada jogo, nos 2 jogos finais do campeonato, foi decisivo para o Fluminense se salvar, mas com a chegada de Canogo e, por enquanto, com a permanência de John Allen, Serna deve começar como reserva o ano, né? Thiago Silva, tá ali o Keno no meio da galera, sol forte, né, gente? Calor no Rio de Janeiro, verão, e a galera tá suando. Olha o Pitaluga aí que acaba de voltar, já treinando no gol do Fluminense. Mais do Samuel, mais do Pitaluga, outra imagem do Pitaluga, outra do Serna. Você vê que não está todo mundo em campo, não, né? Tem umas figurinhas bem repetidas nas fotos. Está ali o Lima ao fundo. O Lima não deve ser titular mais uma vez esse ano, mas foi uma peça realmente, em 2024, importante. É um dos reservas certamente mais importantes hoje no grupo do Fluminense. Mais algumas imagens. Isso treino de agora a pouco, tá, gente? Martinelli está ali no meio. Martinelli parece ainda ser um jogador negociável. Parece ser o cara que o Fluminense está esperando uma proposta para poder, de repente, resolver essa questão do Martinelli não ter uma relação boa com a torcida. Grande parte do torcedor do Fluminense pegou muito no pé do Martinelli em 2024. Parece que uma saída dele talvez fosse boa para todo mundo, né? Para todos os lados. Mais algumas imagens do restante aqui do treino, mais uma do Thiago Silva, e aí o Mano Menezes, de bonezinho novo, mostrando ali na prancheta as orientações do treino, e fechamos com Germancano. Pois é, galera, o time principal do Fluminense vai ter novidade essa noite, né? Creio eu que a escalação não deve ficar muito diferente da que foi a campo no jogo passado, exceto pelo Manuel. Manuel foi expulso no jogo com Volta Redonda, de forma tola, não vai estar em campo, né? O Freitas começou improvisado na esquerda. Eu acho que talvez tenhamos uma zaga formada exatamente por Ignacio e Juan Freitas, que são 2 zagueiros de origem. Aí ele bota alguém na esquerda, ele tem um esquerdinha para usar na esquerda, ele tem um Rafael Monteiro, são 2 opções. Mas, enfim, a escalação ainda não saiu. O que a gente tem de possibilidade muito forte é ver o Canóbio, o Agustín Canóbio, recém-contratado ao Atlético Paranaense, jogador uruguaio, recém-chegado, uma das grandes promessas para o Fluminense em 2025. Esse pode começar jogando. Eu diria que a chance de começar jogando é imensa, né? Porque o Guilherme Abraão, repórter da Itatiaia Esporte, trouxe a informação ontem de que a chance dele ser relacionado era muito grande, e agora há pouco meu amigo Vitor Lessa confirmou que o Canóbio está relacionado para jogar essa partida contra o Maricá. Não acho muito coerente que o Canóbio seja relacionado e não comece jogando. Então, na minha opinião, teremos Canóbio como titular hoje, jogando pelos lados do campo ali desse time tricolor. E aí sim, acho que teremos uma grande atração, ver o Canóbio em campo. Um cara contratado por quase 40 milhões de reais. O Fluminense ainda mandou na negociação, mandou na transação, a parte ou não a parte, individualmente ou não, mandou o Isaac, o outro Isaac, né, não o Isaac do Sub-17, o Isaac foi para lá, para o Atlético Paranaense, em definitivo, nessa negociação envolvendo o Canóbio. O Canóbio, portanto, chega por quase 40 milhões de reais e é natural que haja uma grande expectativa em torno dele. Qual seria o time do Fluminense para essa noite? Qual eu imagino, né, ou qual eu entenderia que seria de bom senso o Marcão colocar em campo? Ele vai com o Vitor Eudes, vai ser o titular, naturalmente, Fábio ainda não está jogando. Na lateral direita, eu acho que ele deveria escalar o Guga,
Não é possível que o Guga não vai ser escalado. Ele vai improvisar de novo alguém, o Felipe Andrade, que foi tão mal ali na primeira rodada. O Felipe Andrade não foi bom, foi bem em nenhum dos dois jogos, né? Mas pelo menos na segunda ele era volante, estava na posição de origem dele, na posição onde se saiu bem no ano passado. Mas vamos lá. Vitor Eudes, Guga, Ignacio, Juan Freitas. Eu iria de Esquerdinha, mas talvez ele vá de Rafael Monteiro. O Esquerdinha entrou, inclusive, no último jogo durante a partida. No meio, ele tem o Wallace Davi, que para mim deve ser o titular, Nonato e Isaac. E na frente, a gente deve ter Riquelme, Felipe, João Neto ou Cauã Elias, que é uma possibilidade, se estiver relacionado, Cauã Elias pode até começar o jogo, e Canóbio. Se o Fluminense começar a partida com esse ataque com Riquelme, Felipe, Canóbio do outro lado e Cauã Elias, ou talvez João Neto, aí a gente vai ter pelo menos uma atração. Eu acho que o setor de ataque do Fluminense fica bem interessante de ver Riquelme junto com o Canóbio nessa partida, e eu torço para que o Cauã jogue também o jogo dessa noite para fortalecer um pouco mais esse time do Fluminense, que, gente, precisa vencer, tá? Vai enfrentar o líder, mas vamos lá, estamos falando do líder, que é o Maricá, tá? Que é estreante na Série A. O Fluminense nunca enfrentou o Maricá na história. O Maricá ganhou do Botafogo no Newton Santos na estreia, é verdade, ganhou o segundo jogo também, mas é o Maricá, né, gente? E o Fluminense é mandante em Moça Bonita. Tem que vencer o jogo para dar uma respirada e para não começar a ficar um negócio meio esquisito no Campeonato Carioca. O Fluminense tem que brigar por título carioca. Gostem vocês ou não. Tem gente que acha que o Campeonato Carioca não vale nada. Eu acho que vale sim. Vale menos que o Brasileiro, vale menos que a Libertadores, vale menos que a Copa do Brasil, vale menos que a Sul-Americana, vale menos que eles todos, mas vale. O Campeonato Carioca tem o seu valor. Menor do que os outros campeonatos, mas tem o seu valor. Se o Fluminense for à final mais uma vez, adivinha se vai ter um lugarzinho sobrando no Maracanã. Vai estar lotado, gente pendurada no lustre. Pode ter certeza. Como sempre é. E se for campeão, você aí vai pro botequim, vai sacanear teu vizinho, vai brincar com um amigo no trabalho. Campeonato Carioca é bacana. Tem que só ser um pouquinho mais reduzido, né? Ser melhor dirigido, um pouco mais bem feita a fórmula e ter premiação. Tudo isso aí tem que ser resolvido, sim, tem que melhorar. Mas é um campeonato que tem o seu charme, que tem a sua importância. É menor do que a dos outros, mas tem a sua importância. Então, gente, nada de flertar com rebaixamento. Vamos para as cabeças, ver se o Fluminense hoje começa a respirar e mirar seu 34º título carioca da história. Tá bom? Deixa o like aí, comenta, claro, depois do jogo, depois de Fluminense e Maricá, estarei aqui com a live pós-jogo com todos vocês, como sempre, sem pano. Espero todos vocês. Comenta, larga o like. Abraço, até lá.